Diga, eu estou preparado. Não. Diga com convicção. Diga, eu estou preparado. Mais uma vez, diga, eu estou preparado. Nós precisamos estar preparados. E muitas vezes você possa ser que não esteja ainda, mas porque você fala, vai acontecer. Você condiciona o seu corpo, a sua mente a estar preparado para o que você vai ouvir nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho da Transformação. Esse Evangelho da Transformação que transformou a minha vida, tem transformado a vida de milhões e milhares de pessoas ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Pessoas estão sendo transformadas por conta desse Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Dois améns. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. É por isso que ele transforma. Porque de má notícia já está cheio aí o mundo. O Evangelho tem boas notícias. Mas pastor, esse Evangelho só é coisa boa que acontece? É. O que é ruim vem do diabo. Diga, Deus é bom e o diabo não presta. Então, você aprendeu isso, você já aprendeu muita coisa do Evangelho da Transformação. Hoje nós vamos falar sobre esse Evangelho, irmãos, que transformou a vida de muitas pessoas na Bíblia, tem transformado ao longo dos anos, mas também transformou a minha e tem transformado a sua. E hoje eu quero caminhar com você, porque eu estou vendo aqui, tem muita gente inteligente neste lugar. Muita gente bonita também. Olha para quem está do teu lado e diga assim, o pastor está falando de mim. Amém. Povo santo, povo bonito. Amém. Povo inteligente é aquele que senta para ouvir a palavra e pratica. Amém? Porque não adianta só ouvir, irmãos, e não praticar. Essa noite eu quero conduzir você em algumas fases dessa transformação, desse Evangelho. Algumas fases que vão mudar. Talvez você se encontre em alguma delas. Talvez você já passou da primeira fase, está na segunda fase. Talvez você ainda não passou da primeira fase. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai conseguir de maneira nenhuma chegar na segunda fase, nem na terceira fase, se você não passar pela primeira. E a primeira fase que nós queremos falar com você nessa noite, ela tem a ver com arrependimento. Diga arrependimento. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos fazer é a primeira coisa que Deus pede para mim e para você, que Jesus pede para mim e para você, é o arrependimento. Diga arrependimento. Diga arrependimento. E nós vamos começar lá em Mateus capítulo de número 4, versículo número 17. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Ele vem e dá um comando direto. Ele fala assim, ei, arrependei-vos. Sabe quando Jesus fala isso aí para eles, e eu repito isso nessa noite, ativa dentro de você todas as coisas erradas que nós fizemos. Porque quando eu falo arrependei-vos, você começa a procurar arrepender do quê? E aí você começa a lembrar das coisas erradas que você fez. E aí Jesus traz a revelação através do Espírito Santo. É disso aí mesmo que você tem que se arrepender. Arrependei-vos das coisas que você fez errada, das coisas que você pensou errada, daquilo que você produziu de errado. Ele fala para você se arrepender. Arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Está perto, ele está falando. Sabe, irmãos, algumas pessoas elas deixam de usufruir do reino de Deus, elas deixam de entrar neste reino, porque elas não passam por essa primeira fase, que é a fase do arrependimento. É a fase onde você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a fase que você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem como você, não adianta, irmãos, eu falar tudo que eu vou falar daqui a pouquinho. As outras fases maravilhosas que tem, não adianta se você não passar por essa primeira fase. Em vão, você vai ter um conhecimento. Mas conhecimento, irmãos, sem a revelação e a prática é só informação. E de informação o Google está cheio, a internet está cheia, você também está cheio. Você está cansado de informação. Hoje nós estamos vivendo na era da informação. A informação está na sua mão, está no seu celular, em todo canto que você vai ter muita informação. Mas eu não quero trazer informação nessa noite, eu quero trazer transformação nessa noite. Eu quero que a sua vida seja transformada, que a sua casa seja transformada, que essa cidade seja transformada, que esse estado, que o nosso país seja transformado. Mas ele só vai ser transformado se nós dermos o primeiro passo, a primeira fase. Arrependei-vos. E nessa noite é a palavra que eu quero trazer para você. Te arrepende. É melhor você se arrepender.
arrepende. Dá tempo ainda. Enquanto você tem vida, se arrepende, pelo amor de Deus. E ele fala: e convertei-vos. Mudança de direção. Você estava indo para uma direção errada, agora você está indo para uma direção certa. Quando eu faço isso? Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Lá em Romanos capítulo de número 10, verso de número 8 em diante, nós lemos todos os cultos isso, irmão. Isso não é um chavão, irmãos. Isso daqui nós não estamos aqui para falar de nós. Essa igreja aqui, ela é um farol neste lugar. Mas deixa eu falar uma coisa para você: eu sou apenas o operador. A luz não é minha, a luz é de Jesus. Essa luz que brilha nessa região, um farol da verdade, um farol de pessoas convertidas. Se você olhar aqui nessa igreja, irmãos, mais de 90% das pessoas que estão nessa igreja aqui, elas não eram de outras igrejas. Um ou outro que às vezes estava afastado do evangelho veio para cá, mas a grande maioria conheceu o evangelho aqui, porque nós estamos em busca daquele que está perdido, não aquele que já encontrou um lugar. E por isso que nós lemos todas as vezes Romanos capítulo de número 10, verso de número 8. Porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e credes que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Salvo do quê? Dos meus pecados, de Romanos capítulo de número 3, verso de número 23. Quando eu faço isso, eu ergo a minha mão, eu me reconcilio com Jesus, ou eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu confesso isso, algo novo começa a acontecer, uma transformação começa a acontecer na minha vida. Que transformação é essa? 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 17. Que transformação é essa, pastor? As coisas velhas passaram. Ei, tem coisa nova para você. Então essa é a primeira fase, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, aceitou Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Então essa primeira fase, talvez você já passou por essa. Pastor, eu já conheço isso. Pastor, eu já passei por essa fase. Então essa fase não é para você. Mas tem pessoas aqui, talvez tem pessoas que estão nos assistindo que ainda não passaram nessa fase, ainda precisam aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Para quê, pastor? Para entrar na segunda fase. Diga segunda fase. Diga segunda fase. Diga segunda fase. Nessa segunda fase, irmãos, nós precisamos entender, lá em Romanos capítulo de número 5, verso de número 17, que essa segunda fase é para aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que já se arrependeram, aqueles que já se converteram, aqueles que estão vivendo agora o Evangelho, aqueles agora que estão vivendo uma transformação de vida. Essa é a segunda fase para você. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, vai fazer o quê? Reinarão quando morrer, na morte, depois que partir. Não é não? Depois que morrer, aí você vai lá e você vai reinar. Eu vou reinar eu pensava assim: eu vou reinar em vida depois que eu tiver partido. Mas aí não é reinar em vida, é reinar em morte. Reinar no céu, reinar com Cristo. A Bíblia fala sobre isso. Mas aqui, irmãos, ele está falando que vai reinar onde? Quem está vivo aqui? Quem está vivo aqui, irmão? Quem está vivo aqui? Reinar em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por isso que não dá para mim reinar em vida se eu não estou em Cristo. Eu preciso passar pela primeira fase, estar em Cristo primeiro, para depois em Cristo, eu conseguir reinar em vida. Segunda fase. Essa segunda fase, irmãos, ela precisa ser entendida, porque essa segunda fase, tanto na primeira quanto na segunda, nós não deixamos de ter um inimigo.
das nossas almas, da nossa vida. João capítulo de número 10, verso de número 10, diz que, ou está escrito que o ladrão, ou seja, existe alguém querendo roubar a tua coroa, existe alguém querendo roubar a tua transformação, existe alguém querendo roubar o teu reinado nessa vida. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Aí diz Jesus, mas eu vim, mas eu vim. Ei, existe o ladrão, mas eu vim. Para que, pastor, que ele veio? Para que tenham propósito, para que tenham propósito, para que tenham propósito, para que tenham. É para você ter o quê? Vida, e a tenham em abundância. É para reinar em vida, mas é uma vida com abundância. Você entende isso? Sabe, irmãos, talvez não seja falta de promessa que está acontecendo na sua vida. Talvez não seja falta de promessa para você. Talvez o que está acontecendo, talvez seja uma falta de mudança de mentalidade. Talvez seja a falta de você adequar a sua mente para o posto que agora você foi colocado, para a fase que agora você está, que é a fase de reinar. Talvez você precise mudar a sua mente, tirar aquela mente de escassez e colocar uma mente de abundância no lugar. Tirar aquela mente do medo e colocar uma mente de fé no lugar. Tirar aquela mente que não pode, não sou e não tenho, e entender que você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, e você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. Talvez seja, está faltando uma mudança de mentalidade. Não está faltando promessa, irmão. Coisa que tem promessa de Deus. Olha aí, ó. Mas o que está faltando para você reinar em vida? Quando eu falo reinar em vida, irmãos, eu estou falando sobre reinar, sobre os 3 aspectos. Primeiro, reinar em vida. Quando eu falo reinar em vida no Espírito, eu estou falando sobre salvação. Então, da primeira fase, você passou por ela, então você já está reinando sobre o pecado. Amém? Você está salvo. Agora também você precisa reinar em vida na sua alma. Você precisa reinar sobre os seus sentimentos. Você precisa reinar sobre os seus pensamentos. Você precisa reinar sobre os seus passos. Precisa reinar sobre tudo aquilo que acontece dentro de você. Eu estou falando da sua alma. Mas você também precisa reinar no seu corpo físico. Precisa reinar sobre a sua carne. Reinar sobre as suas decisões, sobre as suas ações, sobre aquilo que você está fazendo. Você precisa aprender a reinar sobre isso também. Quando eu falo de reinar em vida, irmãos, você nunca vai conseguir reinar em vida se você não mudar a sua mentalidade para uma mentalidade de reino. Você só vai conseguir governar os 3 aspectos, espírito, alma e corpo, se você tiver uma mentalidade de reino, uma mentalidade de rei. Porque só reina quem é rei. Vou falar de novo para vocês, só reina quem é rei. Não adianta você querer, irmãos, reinar em vida com uma mentalidade que não seja uma mentalidade de governo, uma mentalidade de rei. Você não consegue. É por isso que muitas vezes você tem muita promessa, mas você não consegue ver essas promessas sendo efetivadas, ou essas promessas sendo realizadas ou materializadas na sua vida. Por quê, pastor? Mudança de mentalidade. Está faltando pensar como rei, agir como rei, governar, reinar em vida. Quantos querem governar em vida? Reinar em vida. O amém foi menos, né? Foi um amém com medo. Por quê? Romanos capítulo de número 12 e verso de número 2 é a chave. E não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reinar em vida. Precisa mudar a mente, irmãos. Precisa transformar a mente. Precisa mudar. Não adianta, você não vai conseguir se você não mudar a sua forma de pensar. Porque se você não muda a sua forma de pensar, você não muda nada. Precisa mudar a forma de pensar, a forma de falar, aquilo que está dentro
Diga reinar em vida. Diga reinar em vida. Diga reinar em vida. Eu quando estava lendo, estudando sobre isso e trazendo isso para a minha vida, eu comecei a procurar. Eu falei, Senhor, tá, o Senhor colocou esse tema, está me trazendo esses versículos, mas eu quero uma pessoa que esteja na Bíblia, que a gente possa conseguir olhar para essa pessoa e entender melhor isso. E o Senhor me levou até a história de um homem. Imagine se você tivesse, irmãos, vou fazer uma pergunta para você primeiro. Imagine se você tivesse um parente muito próspero, que deixou uma herança muito próspera para você. Só que ele deixou uma condição: você só vai usufruir dessa prosperidade desse seu parente, que é muito próspero, se você acreditar em Jesus. Você acreditaria em Jesus? Sim ou não? Ficou fácil, né? A única, ele falou assim, ó, é muito bom se você já passou na primeira fase, então você já está habilitado para isso, porque você já crê em Jesus. Só que se eu tiver uma herança, irmãos, eu não souber, não adianta nada. Se eu tiver uma herança e eu não entender como é que funciona para eu resgatar essa herança, não adianta nada. E acredite, irmãos, essa herança está disponível para você hoje. Ei, olha para quem está do teu lado, diga assim, eu tenho uma herança. Diga, está disponível para mim hoje. Esse homem, irmãos, é chamado de Abraão. Diga Abraão. Diga Abraão. Lá em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1 e 2. Vamos lá, só para a gente trazer um panorama para você de quem é Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Verso de número 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abraão, um homem que foi chamado por Deus, chamado para sair da sua casa, da sua parentela, para mudar de direção, para ter uma vida transformada, ter a sua família transformada, o seu nome transformado, e ele decidiu obedecer a Deus. Esse homem, ele foi provado, ele falou que ia ter filhos, ou ele ia ter uma grande nação, dele havia uma grande nação, e ele não tinha filhos, a sua mulher era estéril, e eles tiveram um filho, e ele tinha cerca de 100 anos, e a sua mulher também, cerca de 90 anos, e eles tiveram um filho, e desse filho foi crescendo essa grande nação. Esse homem também, ele foi provado. Esse mesmo filho que ele recebeu, o seu único filho, o filho da promessa, Deus pediu esse filho, e Abraão entrega esse filho no monte de Moriá, entrega esse filho ao Senhor, e na hora que ele vai fazer o sacrifício do seu próprio filho, o anjo do Senhor aparece, e o cordeiro é substituído naquele lugar. Mas Deus olha para ele, e olha e fala assim, rapaz, esse é um homem de fé. E Abraão, ele é chamado de pai da fé. Todos nós ouvimos falar dele, algumas pessoas até têm esse nome, pai da fé. Um homem que foi testado, que foi provado, um homem que passou por tudo que você possa imaginar. Abraão. Mas olha o que a Bíblia diz, irmãos, sobre ele. Lá em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 9. Porque algumas pessoas podem falar assim, tá pastor, mas o que tem eu a ver com Abraão? Abraão é do Antigo Testamento. Nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. É verdade. Mas olha o que a Bíblia diz, irmãos, sobre Abraão. Gálatas 3:9. De modo que os da fé. Quem é da fé aqui? Quem é da fé aqui, irmão? Quem é da fé aqui, irmão? São abençoados com o crente Abraão. Olha que coisa boa, irmãos. Você se identificando. Se você é da fé, a Bíblia fala, está escrito lá em Gálatas, Paulo falando, olha, aqueles que são da fé são abençoados no crente Abraão. E diga assim, eu sou abençoado. Diga, eu sou da fé e eu sou abençoado. Diga, eu sou da fé e eu sou abençoado. Olha o que está falando em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 14. Para que a bênção de Abraão
bênção de Abraão? É. Nós somos abençoados no crente Abraão? Sim. Agora fala, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, ou éramos nós, hoje nós somos igreja. Em Cristo Jesus, está vendo por que precisa passar pelo primeiro estágio? Porque a bênção está em Cristo, a fim de que recebêssemos, pelo quê? Receber pelo quê? Eu tenho que ver, eu tenho que crer. Eu não vejo para crer, eu creio para ver. Recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vai no verso de número 29. Olha o que está falando no verso de número 29. E se sois de Cristo, precisa da primeira fase. Precisa conversão, precisa aceitar a Jesus. Para receber isso, para entrar na segunda fase de reinar em vida, para começar a ter uma mudança de mentalidade. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E o que? E o que, irmão? E o que? Herdeiro segundo a promessa. Quantos tem promessa aqui? Pastor, tá, mas eu não sei o que Abraão tinha. Quais eram as bênçãos de Abraão que vem para mim hoje? O que está disponível para mim hoje? Qual a herança que eu recebo em Jesus Cristo, que veio desde lá de Abraão? E aqui nós queremos entrar nessa fase. Coloca para mim, próxima. 7 dimensões da bênção de Abraão, chegando até mim e até você hoje. Diga hoje. Diga hoje. Diga hoje. Diga hoje. Vamos ler na Bíblia lá, você pode pegar lá. Gênesis capítulo 17, capítulo de número 7. Capítulo de número 17, verso de número 7. Olha o que está escrito: estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ei, aleluias. Promessa. Será que se cumpriu? João capítulo de número 14, verso de número 23. Vamos ler lá. Lê isso aí. Aleluias. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada onde? Olha a promessa de Abraão chegando em você hoje. Olha a promessa de Abraão chegando em mim hoje. De geração em geração. Geração em geração. Vamos ver a segunda aqui, ó. Justiça pela fé. Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Pode abrir lá. E ele creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Agora, eu coloquei esse versículo aqui. Nós lemos ele muitos cultos, eu já falei sobre ele, mas eu quero trazer alguns outros. Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4, fala que o meu justo vive pela fé. O meu justo vive pela fé. O meu justo vive pela fé. Mas não para por aí, irmãos. Romanos capítulo de número 1, verso de número 17, fala que o meu justo viverá pela fé. Ainda fala em Hebreus capítulo de número 10, verso de número 38, que o meu justo viverá pela fé. Mas tem um, irmãos, que é o Gálatas capítulo de número 3, verso de número 11, que também fala que o meu justo viverá pela fé. Mas esse versículo ele está em contexto com justamente essa passagem de Abraão. Coloca lá. É evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Avança para o verso de número 12. Aleluias. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí vem o verso número 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você entende, irmãos, que mais uma vez a bênção de Abraão chegou até nós? Diga pela fé, diga pela fé, diga pela fé. Mas nós podemos avançar mais nisso, a bênção. Eu sou abençoado, você é abençoado. Gênesis capítulo de número 12, verso de número 2. Olha o que fala: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei. O seu nome, sê tu uma bênção. E aí nós vemos aqui, Gálatas capítulo de número 3, verso de número 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ou seja, nós somos abençoados. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você não... pastor, mas eu quero uma bênção. Ei, você já tem. Diga: eu sou uma bênção. Se alguém falar para você que você é outra coisa que não seja uma bênção, você fala assim: é mentira do cão. Eu sou uma bênção. Mas porque você é isso, você é aquilo? Não, não, eu sou uma bênção. Mas que você é isso, você é aquilo? Não, não, eu sou uma bênção. Provisão e prosperidade. Gênesis capítulo de número 13, verso de número 2. Vamos ler lá. Gênesis 13, 2. Era Abraão o quê? Abraão era o quê, irmão? Era o quê? Possuía gado, prata, ouro. Abraão era rico. Pastor, o que você está querendo falar então? Que todo crente agora que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, agora é rico? Bom, é para quem crê. Todos vão ser? Não. Por quê, pastor? Porque só vai ser aquele que crê. Simples isso. É para todo mundo, pastor? Não. Por quê? Porque precisa crer. E tem gente, irmãos, que não crê para isso. Não crê em prosperidade e está tudo bem. Passou na primeira fase, vai para o céu, glória a Deus. Mas existe uma herança para quem crê. Existe prosperidade para quem crê. Mas é para quem crê, irmãos. É para todo mundo? Não, mas está escrito. Abre lá, 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. Olha o que está escrito. Se é ou se não é. 2 Coríntios capítulo de número 8, verso de número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de vós, sendo rico, pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse o quê? Vos tornasse o quê? Era Abraão muito? Vos tornasse muito? Era Abraão muito? Vos tornasse muito? É para quem crê, irmão. É para todo mundo? Claro que não. Todo mundo vai ser milionário na igreja? Não. Por quê? Porque é para quem crê. Tem gente que nem é da igreja, irmãos, mas lá fora crê numa palavra dessa aí e está ficando milionário e nem passou pela primeira fase. Mas o dinheiro não vai salvar a vida dele, não vai salvar a família dele, não vai salvar nada. Mas ele olhou e falou assim: rapaz, eu acredito que o Deus é o Deus da prosperidade. Ó. Enquanto muitas vezes aqueles que estão na igreja, que já passaram, se arrependeram, se converteram, estão duvidando disso. E aí vem um monte de versículos, irmãos, falando sobre isso. A Bíblia vem falando sobre isso, vários versículos. Se Deus não quisesse, irmãos, que o seu povo prosperasse, Ele não ensinava. Ele teria logo repreendido Abraão. Abraão, que é esse negócio? Está andando comigo agora, você está virando rico, está ficando rico, está enriquecendo. Abraão enricou do dia para a noite, não, irmãos. Abraão, ele se tornou um homem rico pela fé e obediência. Deus mandava, ele fazia, ele obedecia, e aí Deus prosperava. Deus mandava, ele fazia, ele obedecia, Deus prosperava. É assim que funciona, irmãos. Não tem varinha mágica, mas está disponível, é herança. Hoje de manhã, irmãos, teve um culto falando sobre cura. Nós tivemos 2 ministrações poderosas. Se fosse você, eu assistia.
Rafael falando sobre cura, e o pastor Gel também falando sobre cura. Duas ministrações poderosas. E deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que aconteceu? Pessoas foram o quê? Se quando está se pregando, falando de cura, pessoas são curadas. Quando alguém está falando de prosperidade, pessoas o quê? Olha aí, tem gente. Eu falei que tinha gente inteligente nesse lugar. Eu falei que tinha gente sabida nesse lugar. Quando eu olhei, eu falei, rapaz, tem muita gente inteligente nesse lugar. Você entende isso, irmãos? Se nós falamos de arrependimento, pessoas vão se arrepender. Se nós falamos, ei, que tem bênção para você, tem uma herança para você, vai ter gente que vai pegar, irmãos, vai receber. Olha o que está escrito, Filipenses capítulo de número 4, verso de número 19. Lê lá, está na sua Bíblia. O meu Deus, quem tem Deus aqui? Não, é o meu ou é o seu? É o nosso. Mas ele é seu, diga assim, o meu Deus. Segundo, diga, o meu Deus, segundo a sua riqueza, diga, Deus é rico em glória, há de suprir em Cristo, em Cristo, em Cristo. Diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus. Cada uma das minhas necessidades, cada uma das minhas necessidades, cada uma das minhas necessidades. Eu só vou concordar com a palavra, irmão. Se Abraão era muito rico, ficou essa herança para mim. Jesus vem falando, olha, eu morri. Eu, rico, me fiz pobre por amor de vocês, para que vocês se tornassem o quê? No céu. Irmãos, quem vai precisar de riqueza no céu? Do céu tu vai pisar em ouro, meu filho. No céu a rua de ouro, tu não precisa de riqueza no céu não. Quando ele fala reinar em vida, é aqui na terra. Reinar sobre as riquezas da terra, reinar sobre as fontes aqui da terra. Está disponível. Diga para quem crê. Não, olha para quem está lá, diga assim, é para quem crê. Aí responde para ele se tu crê ou não, responde aí. Multiplicação, Gênesis capítulo de número 17, verso de número 6. Far-te-ei fecundo. Não é de qualquer maneira, extraordinariamente. Você vai multiplicar. Isso é a bênção de Deus, irmãos. Porque o pessoal fala assim, como é que vai chegar a bênção de Deus? Vai chegar um anjo e vai trazer uma mala de dinheiro, vai chegar na minha casa? É assim? Já chegou na sua casa? Na minha também não. Mas o que aconteceu? Multiplicação extraordinária. Cliente chegando, pessoas chegando, pessoas que nem são clientes, lembrando do meu nome, lembrando do seu nome, falando assim, olha, eu não sei porquê, mas Deus falou comigo. Multiplicar ideias criativas. Tem pessoas aqui na igreja que estão usufruindo disso, irmãos. Estão tendo ideias criativas. E está multiplicando ideias criativas. Está disponível. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Ei, irmão, só vai proceder rei de ti. Está falando da tua descendência, dos teus filhos. Só vai ter rei quem é rei. Só vai ter rei quem é rei. Seu filho só vai ser um rei se você for um rei. Seu filho só vai reinar se você reinar. Talvez se você não queira reinar por você, reina pelo menos pelo teu filho. Reina pelo menos pela próxima geração. Eles merecem. Talvez você não se sinta merecedor, embora mereça. Embora em Cristo Jesus você mereça todas as coisas. Você é justificado. Reina pelo menos pelos teus filhos. Está disponível. Vê lá.
João, capítulo de número 15, verso de número 8. Olha o que está escrito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que des o quê? Pouco fruto. Alguns frutos. Não dê fruto. É o quê? Abre a boca, fala assim, muito. Fala de novo. Fala assim, com vontade, fala assim, muito. Teve gente que está assim com eu. Muito. É isso aí. Muito fruto. Você vai dar muito fruto. Muito fruto. Muito fruto. E assim vos tornareis o quê? Meus discípulos. Diga, eu sou discípulo. Por isso eu dou muito fruto. Diga, eu dou muito fruto. Por isso eu sou discípulo. Diga muito. Diga muito. Diga muito. Jesus, ele falou que vai dar uma vida abundante para você. É uma vida de muito, não de pouco. Quando Jesus fala isso, irmãos, ele não está falando para você, porque tem gente que tem aquela mentalidade, lembra? Mudança de mentalidade, precisa mudar a mentalidade, escassez. Quando chega alguém em casa e fala assim, ei menino, bota mais água no feijão. Vou perguntar quem já falou aqui não, assim. Eu vou perguntar quem já falou assim, levanta a mão. Bota mais água no feijão, porque chegou alguém, né? Bota mais água no feijão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você passa pela primeira fase, entra na segunda fase, começa a mudar de vida, começa a mudar a sua mentalidade, começa agora a reinar em vida, você não fala mais assim, coloca água no feijão. Você começa a falar assim, coloca mais feijão na água aí, meu filho. Tem feijão aqui no armário, coloca mais feijão na água. Meus celeiros estão fartos. Abundância na minha vida, na minha casa. Tem pra mim, tem pra quem chegar. Tem pra mim, tem pra quem chegar. Tem pra mim, tem pra quem chegar. Na minha casa não falta. Na minha casa eu tenho abundância. Pastor, na minha casa está faltando. Então cola com quem tem abundância aí, meu filho. Vai aprendendo como é que ele pensa, como é que ele age. Simples. Você vai ver que funciona. Funciona ou não funciona? Levanta a mão aqui. Olha aí, ó. Funciona. Romanos capítulo de número 4, verso de número 13. Olha aí o que tem para você. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Diga assim, eu sou justo. Diga, pela fé. Diga, eu ando em justiça em Cristo Jesus. Diga, o justo vive pela fé. Diga, eu vivo pela fé. Diga, é para mim essa herança. Diga, eu sou herdeiro. Gálatas capítulo de número 3, verso de número 29 de novo, vamos ler. Olha o que está escrito. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Vamos finalizar com isso aqui, pode vir o louvor. Gálatas capítulo de número 3, verso de número... Não, Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem. Ei, capacidade de abençoar as pessoas. Sabe por que tem muita gente abençoada aqui, irmãos? Humanamente falando, além de Deus abençoar a tua vida. Porque existem homens e mulheres aqui nessa igreja que sabem que tem capacidade de abençoar a vida de pessoas. Capacidade de abençoar. Aquilo que você falar, a bênção que você declarar sobre as pessoas vai acontecer. Vai acontecer. Olha o que está escrito. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ei, quem abençoar a tua vida vai ser abençoado. Você que está assistindo aí, se tem alguém aqui da igreja, Verbo da Vida, ei, se tu abençoar ele, tu vai ser abençoado. Ei, irmãos, se você abençoar um irmão que está aqui do teu lado, você vai ser abençoado. Porque é para quem crê, irmãos. Rapaz, eu vou abençoar a vida daquele irmão. Ei, você não abençoa para ser. Abençoe, que você já vai ser, é natural. Não é moeda de troca. É você entender, irmãos, que você tem a capacidade de abençoar pessoas.
E quando você abençoa, você é abençoado. 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 11. Lê isso. Propósito da sua bênção, da riqueza, enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Para que você quer enriquecer? Para guardar? Para guardar? Para abençoar, diga para abençoar. Enriquecendo. Irmão, está falando o que ali? Empobrecendo? Está falando o quê? Está falando o quê, irmão? Está falando o quê? Fala bem alto. Está falando o quê? Quem está enriquecendo? Quem está enriquecendo? Aonde? 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 Para quê? Para ser generoso. Um rei generoso. Uma pessoa generosa. Rico para quê? Para ser generoso, irmãos. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ei, quando você abençoa pessoas, as pessoas vão falar assim: graças a Deus pela tua vida. Graças a Deus por você ser próspero. Graças a Deus por você ser rico. Graças a Deus porque você se arrependeu. Graças a Deus porque você se converteu. Graças a Deus porque você mudou a mentalidade. Graças a Deus porque você creu. Graças a Deus, irmãos. Quando você abençoa as pessoas, pessoas vão dar graças a Deus. Vamos ficar de pé? Abra lá, 3 João, capítulo de número 1. Só tem um capítulo, né? 3 João 2. Olha o que está escrito. Amado. Quem é amado aqui? Quem é amado por Deus aqui? Nós já lemos um versículo falando sobre isso. Quem é amado por Deus aqui? Deus ama você, sim ou não? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui são amados de Deus? Está falando com você, amado, acima de tudo. Eu faço votos. Por quê? Prosperidade e saúde, assim como é o quê? Assim como é próspera a tua maneira de pensar, a tua alma. Lembra? Romanos 12, 2. Transformar a mente, renovar a mente, para experimentar o quê? Prosperidade. Para você. Quando você aceita Jesus, irmãos, a nossa vida é transformada em todas as áreas. Todas as áreas. Pastor, então agora eu vou ser rico. Quando eu aceito Jesus eu vou ser rico. Nem todos. Mas o que crer vai ser. Por isso que você olha na igreja, irmãos, tem gente que prospera mais, outros nem tanto. Mas todos estão em paz. Todos estão salvos. Mas as bênçãos de Abraão estão disponíveis. Para mim, para você, para quem crê. Diga eu creio. Diga eu creio. Diga eu creio. Romanos capítulo de número 10, verso de número 8. E eu quero fazer esse convite nessa noite. Você já entendeu que essa mensagem é para você? Olha o que está escrito na Bíblia. Porém o que se diz, primeira fase, primeiro passo. Porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé.